Bom, eu vou falar sobre sono e síndrome de Down. Essa conversa acontece por conta do projeto de extensão chamado Motiva Down, da Unisul, Campus Pedra Branca. Então, sobre as características da síndrome de Down. Ela é conhecida como a trissomia do cromossomo 21 e essa característica pode ter diversas repercussões para essa criança. Podem ter alterações anatômicas e funcionais, entre elas a hipotonia, que é uma característica da própria síndrome de Down. Essas alterações podem resultar em disfunções, e falando especificamente sobre o sono, o paciente pode ter síndrome da apneia obstrutiva do sono, que é a mais comum e vai ser estudada nessa apresentação, mas também pode ter apneia central e hipoxemia relacionada ao sono, que são menos prevalentes, mas podem ser mais graves. Então, falando especificamente sobre a apneia do sono, ela vai estar presente em mais da metade das crianças com síndrome de Down. Desses pacientes que têm apneia, cerca de 50% têm roncos ao dormir e algum familiar já presenciou a parada da respiração durante o sono, que é a chamada apneia. É comum também que essas crianças tenham alterações de comportamento e muito sono durante o dia, e pacientes que têm outras condições associadas, como uma cardiopatia, uma laringomalácia, exigem maior cuidado se estiverem associada à apneia obstrutiva do sono. Então, eles exigem maior cuidado e uma terapia mais rápida. Então, sobre a etiologia, por que é tão comum a apneia associada à síndrome de Down? Pelas próprias características da síndrome de Down. Então, pacientes com Down, eles vão ter aumento de IMC, porque eles têm tendência a engordar, ter sobrepeso e obesidade. Se eles têm mais gordura na cervical, eles podem diminuir essa via aérea e isso pode aumentar a chance de ter apneia. Além disso, tem a hipertrofia tonsilar, que é chamada adenoide, a adenoide é muito grande, então fecha a via aérea e a criança não consegue respirar. A macroglossia, que é uma língua muito grande, então à noite, quando a criança dorme, ela relaxa e a língua ela pode cair sobre a via aérea. E aí essa língua ela pode obstruir, né? Quando ela cai na via aérea, ela pode obstruir a passagem de ar e a criança ter apneia. O hipotiroidismo, indiretamente, ele pode aumentar o peso da criança e também aumentar a hipotonia. E a hipotonia por si só, que está intrinsecamente ligada à síndrome de Down. Então aqui tem a figura da via aérea de um adulto, mas da criança é muito parecida, só para ilustrar. Então o ar entra aqui pelo nariz, passa pelas conchas nasais e vai em direção à traqueia. O paciente com síndrome de Down é muito comum que ele tenha a hipertrofia dessa glândula aqui, chamada adenoide. Então, quando essa glândula aumenta, ela vai diminuir a luz da via aérea e esse paciente pode ter apneia. Ele também pode ter hipertrofia dessa tonsila aqui sublingual, e aí também obstruir a via aérea. À noite, quando o paciente deita, essa língua pode cair. E também aqui no subcutâneo, ele pode ter aumento de gordura e fazer uma diminuição da luz da traqueia. Então, também pode gerar aumento da apneia obstrutiva do sono. Aqui à direita, então, novamente, o caminho normal do ar numa via aérea. Nesse caso aqui, o paciente está tendo um ronco, então é uma obstrução parcial da via aérea. O ar entra por aqui e quando ele chega nessa parte da via aérea, ele se encontra com a língua e o palato mole, que estão caídos em direção à parede posterior da via aérea. E aí tem uma passagem intermitente de ar e isso vai gerar o ronco. Aqui, mais embaixo, tem uma obstrução total da via aérea. Então, nenhum ar passa e isso é a chamada apneia. Então, aqui, novamente, a língua e o palato mole, por hipotonia, pelo relaxamento durante o sono, eles caem sobre a via aérea e aí pode não passar nenhum ar. Então, sobre o diagnóstico, ele envolve anamnese e exame físico, mas necessita de um exame chamado polissonografia, em que a criança vai ficar monitorada durante toda a noite. Os sintomas, como eu já havia falado, eles vão ser respiratórios, comportamentais, como irritabilidade, e as anormalidades durante o sono, como um sono agitado, parada da respiração e roncos. A Sociedade Americana de Pediatria recomenda que a polissonografia seja realizada ao menos aos 4 anos de idade por todos os pacientes com síndrome de Down, porque podem ter pacientes que não têm sintomas ainda, mas o exame consegue ver que essa criança tem apneia obstrutiva do sono. Então aqui a foto de um adulto, só para ilustrar, mostrando a polissonografia, que há diversas monitorações.
Então aqui é a imagem de uma polissonografia, que a gente pode ver que nessa região há uma diminuição da atividade, tanto do fluxo oronasal quanto da pressão nasal, da mobilidade de tórax e abdômen. E aqui em cima existem parâmetros que são mais complexos, e aqui a gente já consegue entender que há uma parada da respiração, a pressão nasal aqui fica em zero, e aí a saturação de oxigênio ela cai um pouquinho depois. Mas isso é caracterizado por um episódio de apneia durante o sono, e a gente pode ver que posteriormente ele é compensado com uma maior respiração. As repercussões, então, se não tratada, a apneia obstrutiva do sono ela pode gerar complicações cardiovasculares, diminuição no desenvolvimento neuropsicomotor, então a criança ela não dorme, então ela não consegue registrar o que ela aprendeu durante o dia, né? Então ela pode ter problema de memória, linguagem e visão. Vai ter alterações de comportamento, a criança vai ficar irritada. Imagina que nós adultos já ficamos irritados quando não dormimos. Então imagina uma criança que já tem dificuldade para expressar, externalizar o que sente, e ela não consegue dormir. E vai ter sonolência durante o dia, porque o que ela dorme durante a noite não é satisfatório, ela não consegue descansar de fato. Então ela vai ter sonolência durante o dia. E a cronicidade desse quadro pode gerar obesidade, depressão, menor qualidade de vida, maior custos com saúde e maior risco de mortalidade. O tratamento ele é multidisciplinar e ele é específico para cada paciente, mas ele pode envolver a cirurgia, que é a adenotonsilectomia, o tratamento do hipotireoidismo, a prática de fisioterapia, o CPAP, que é uma máquina que é colocada, pode ser no nariz, na boca ou em ambos, e ele vai ter uma ventilação positiva. É como se alguém estivesse soprando no narizinho da criança. Então, aquela via aérea que antes fechava, como ela tem uma pressão positiva, ela estava fechada, ela vai se manter sempre aberta e esse paciente vai conseguir respirar durante toda a noite. E também tratar as causas modificáveis, como por exemplo a obesidade, fazer o paciente perder peso. Evitar depressores do sistema nervoso central, como álcool e benzodiazepínicos, isso é mais para pacientes mais adultos, né, que tenham síndrome de Down, porque se eles deprimem, eles vão relaxar mais essa pessoa quando ela dorme, e aí ela pode ter mais hipotonia, a língua pode cair mais facilmente sobre a via aérea e isso piorar a apneia obstrutiva do sono. Então aqui é uma imagem mostrando o CPAP, né, que fica aqui no nariz da criança, e ela consegue dormir durante a noite com esse aparelho. Ele é um pouco incômodo no começo, mas depois se acostuma. Essas foram as referências, e é isso.